Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa transmissão ao vivo. Hoje nós vamos bater um papo sobre a visão espírita sobre o aborto e também sobre a descriminalização do aborto. Olá, Simone, Fernanda, sejam bem-vindas. Madalena também entrou aqui. Bom, a nossa proposta hoje é conversar sobre esses dois temas à luz do Espiritismo e também ouvir a opinião de vocês sobre estas questões. A doutrina possui um posicionamento a respeito desses dois casos, tanto do aborto quanto da legalização do mesmo. Mas nem sempre, aqueles que são espíritas concordam. E é muito importante a gente frisar que o espiritismo, mesmo tendo um posicionamento sobre este tema, não obriga ninguém a pensar da mesma forma. Nós somos livres para termos a nossa própria opinião. Olá, Gilma, Rita. Gilma comentou, ótimo tema, que bom que você gostou. Esperamos ter uma tarde produtiva de estudos e aprendizados. Mas para começarmos, vamos ler uma mensagem para podermos serenar os nossos corações e elevar os nossos pensamentos ao Pai. A mensagem diz o seguinte: não se prenda às opiniões da multidão. Viva sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o lado exterior. O íntimo só Deus conhece. O mundo pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre e pode também não conhecê-lo. Prefira obedecer aos ensinamentos, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Então, nós, como espíritas, como estudiosos da doutrina, devemos seguir os ensinamentos do Cristo, sem ter medo do que os outros vão pensar, sem ter medo das acusações que iremos sofrer. Devemos seguir os ensinamentos do Mestre, em toda a sua grandeza. Que os bons espíritos possam nos abençoar, que a espiritualidade amiga possa estar presente junto a cada um de nós neste momento de estudo e de aprendizado. Que possamos, ao final desta transmissão, sair com um pouco mais de conhecimento para poder colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoe-nos, Deus. Abençoe-nos, espíritos amigos. Que assim seja. Bom, deixa eu ver aqui alguns comentários. Vilmar comentou, muito pertinente este assunto, porque estão em votação no Congresso a liberação. Lê do engano, ainda bem que nós espíritas temos a coerência em relação a este assunto. Sim, Vilmar, justamente por ser um tema que está em debate, está em votação no STF, é que nós escolhemos fazer essa conversa espírita sobre o aborto. Isabela gostou muito da mensagem. Bom, já vi que muitas pessoas começaram já a colocar suas opiniões. E nós nem começamos ainda a tratar do assunto. Que bom. E é importante, frisar novamente que a doutrina espírita não obriga ninguém a concordar
com a sua própria posição, mas tem o dever de esclarecer. A questão do aborto, ela é tratada basicamente no Livro dos Espíritos, na questão 959. Eu vou trazer aqui para vocês o que diz o Livro dos Espíritos. Só um minutinho. O som tá alto, ou tá baixo, ou tá bom? Na verdade, na questão 357 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que consequências tem para o espírito o aborto? Qual consequência tem para o espírito o aborto? E os espíritos respondem que é uma existência nula, em que ele terá que recomeçar. E o Livro dos Espíritos também nos esclarece que nenhum de nós tem o direito de tirar a vida do outro, de cometer um assassinato. E entendemos que desde o momento da concepção já há vida. Então o aborto seria equivalente ao assassinato, porque estaria transgredindo as leis de Deus. E aí Kardec pergunta se há crime. E os espíritos respondem que sim, há crime, porque há crime sempre que se transgride as leis de Deus. Compreendem essa questão? Este ensinamento vocês compreendem, certo? Muitas pessoas afirmam que só há vida no momento do nascimento, mas o Espiritismo nos esclarece que desde o momento da concepção já há vida, já há um espírito ligado àquele feto. No momento do nascimento é quando se consuma 100% o nascimento. Na questão 358, eu achei que fosse a 359, mas não, é 358. Em que Kardec pergunta essa questão se há crime a provocação do aborto. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E aí os espíritos respondem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Muitas pessoas possuem dúvida se o aborto não estaria planejado no plano espiritual como se fosse uma prova ou uma expiação para o espírito, mas não. O aborto provocado nunca é planejado pela espiritualidade. É diferente dos casos de aborto espontâneo. No caso de aborto espontâneo, pode ter acontecido uma situação de o espírito, por exemplo, ter desistido de reencarnar. Mas não é uma regra geral. O aborto espontâneo é um outro tema que não tem a ver com aborto provocado.
esta questão e estes ensinamentos de O Livro dos Espíritos falam sobre o aborto provocado. Priscila comentou que compreendeu. Marineide comentou: só quem pode dar e tirar a vida é Deus. Sim, Deus deu, Deus tirou. Nós não temos o direito de interferir no livre-arbítrio do outro, na vida do outro. Porque qual é o primeiro direito de todos os homens? É a próxima pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual é o primeiro direito de todos os homens? E os espíritos respondem: o primeiro direito, o direito mais importante de todos, é o direito de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Muitas pessoas comentam sobre o direito que as mulheres têm sobre o seu próprio corpo. Mas, de acordo com a doutrina espírita, acima do direito de livre-arbítrio, do direito ao próprio corpo, há o direito de viver de um outro ser, que é aquele feto, que é aquele espírito que está para reencarnar. Porque, como eu disse, a doutrina nos esclarece, na questão 344 de O Livro dos Espíritos, que a vida desde o momento da concepção. Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos respondem: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. As ciências contemporâneas, por meio de diversas contribuições, vêm confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida humana se inicia. A doutrina espírita firma essa certeza definitiva, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando oferece registros de que o ser é pré-existente à morte biológica. A Isabela comentou: no ESD, aprendi que o óvulo fecundado se prende na parede uterina, já há vida. No ESD, aprendi que assim que o óvulo fecundado se prende na parede uterina, já há vida, já há um espírito conectado. Exatamente. Desde o primeiro momento, já há um espírito conectado ali, aquele corpo que está em formação. O Paulo Eduardo comentou: uma vez que haja a concepção, independente do meio, o espírito a encarnar acompanha a mãe o tempo todo. E até antes mesmo. Muitas vezes, antes de haver a concepção, o espírito já está acompanhando os pais. Não só a mãe, mas o pai também. Já está planejando o seu encarne, o seu reencarne. Naturalmente que o espírito fica mais ligado à mãe, porque é a mãe que está gerando. Mas ele também se liga ao pai.
A Eliane comentou: a doutrina espírita, assim como outras religiões, obriga mulheres a terem filhos microcefálicos. A vida humana se inicia após a formação do cérebro saudável, 24 semanas. Na verdade, Eliane, sobre essa questão nós até falaremos mais à frente, iríamos falar mais à frente, mas podemos falar agora. O Espiritismo não obriga ninguém a nada. O Espiritismo orienta. Consideramos, na doutrina espírita, que se o espírito encarnou com alguma doença, com algum problema, com microcefalia, por exemplo, é porque o espírito precisa passar por essa prova, por essa expiação. Muitas vezes são os pais que precisam passar por essa experiência para seu próprio crescimento e aprimoramento espiritual. A doutrina espírita não proíbe e não ordena que as mulheres tenham os filhos, mas orienta de que nada é por acaso e que Deus não dá fardos mais pesados a ombros que não conseguem carregar. Não há necessidade de se matar um ser apenas porque ele está com este pequeno problema. Devemos dar amor, devemos dar a ele a chance de estar entre nós. Para o espírito, muitas vezes, é o que ele precisa. Mas muitos podem dizer: mas ele vai viver apenas poucos meses. Talvez sejam de poucos meses que aquele espírito precisa. A Serena comentou: as pessoas que querem se elucidar conforme a doutrina espírita precisam dizimir o olhar materialista e egocêntrico. Você falou uma coisa interessante. Não adianta nós querermos estudar o espiritismo sem olharmos as questões por uma ótica espiritual. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, de olhar as coisas pelo lado material e olhar pelo lado espiritual, abrangir a nossa mente. A Celise comentou: o espiritismo não critica quem o faz, simplesmente esclarece os efeitos da causa, que não se pode mudar, é imutável, pois os efeitos são tão dolorosos quanto o ato em si. Exatamente. O Espiritismo não obriga ninguém a nada e também não critica quem realiza o ato do aborto. A doutrina esclarece que o ato do aborto é um crime espiritual. Então, mesmo que o aborto seja legalizado nas leis terrenas, espiritualmente falando, continuará sendo um crime, porque viola as leis de Deus. Isso não quer dizer que a doutrina quer impor a sua visão para a sociedade. Não. Apenas nos esclarece a questão espiritual. Quem quiser concordar, concorde. Quem não quiser concordar, não concorde. O Espiritismo esclarece que o aborto é um crime espiritualmente falando. Por isso que também não aconselha nem a legalização do mesmo. A Sol fez um comentário interessante aqui. A única premissa do Livro dos Espíritos, que permite o aborto, é em caso de risco iminente de morte para a mãe.
mas é caso de risco de morte iminente mesmo, quando não há nenhuma outra forma de tratamento. Marielle comentou que nos estudos ela aprendeu que o espírito acompanha, né, a família antes mesmo da concepção. Sim. Muitas vezes antes da concepção, como nós falamos agora há pouco, o espírito já está acompanhando aquela família, já está planejando a sua encarnação. Flávio comentou, e no caso de estupro, também, o espiritismo se posiciona contra o aborto, mesmo em caso de estupro. E aí na revista Reformador, vem a seguinte reflexão: justo é se perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar à criança a responsabilidade por um delito na qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência como a do estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. Então vejam, a doutrina espírita se posicionou contra o aborto, mesmo que haja respaldo na legislação humana, mas não buscou interferir na legislação humana, apenas expôs o seu ponto de vista. E aí, né, se orienta de que essa mulher deveria ter ajuda psicológica para criar o filho, cabendo à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança, caso a mulher não queira ficar com ela, em vez de promover a sua morte legal. E aí vem uma frase um tanto quanto polêmica, que diz que o direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Muitas pessoas interpretam essa frase de uma forma negativa, mas o que quiseram dizer com isso foi que a mulher, ela vai sofrer com esse ato do aborto, espiritualmente falando, depois que desencarnar ou até mesmo nesta vida. Então, muitas vezes, algo que é reconfortante, como, por exemplo, o ato de abortar uma criança fruto de um estupro, pode vir a gerar consequências ruins, psicologicamente falando, depois. Tá? Esse espírito pode ficar arrependido. Entenderam? Naturalmente, nem todos concordam com estas explicações e com essas visões, mas, reafirmando, são visões doutrinárias, são os posicionamentos da doutrina espírita, com base nas obras básicas, o Livro dos Espíritos e outras obras complementares, como Nosso Lar, Deixe-me Viver, etc. Nós, espíritas, somos livres para concordar ou para discordar. Tá? Estamos aqui apenas apresentando para vocês, de forma neutra e imparcial, o que a doutrina diz. Não é opinião pessoal de ninguém, nada disso. Tá? É apenas a visão da doutrina. Cláudia está gostando muito das explicações. Que bom. Beatriz comentou: precisamos respeitar a opinião dos outros,
mas é importante nossa manifestação. Precisamos de disciplina. Não temos maturidade para total liberdade e precisamos reconhecer isso. Sim. Ótimos esclarecimentos que você fez. Bom, a moça perguntou aqui qual o posicionamento da mãe após abortar. Como assim? O que você quis dizer com isso? Não consegui entender. A Yarami comentou: Deixe-me viver é um livro que aborda sobre essa questão, nos mostrando todos os malefícios que o ato do aborto traz. Inclusive, nós até publicamos uma nota de falecimento que a autora, do livro, a médium que psicografou o livro, desencarnou hoje. A Irene Pacheco, a médium que nos trouxe esse livro, desencarnou. Então, que possamos levar os nossos pensamentos em prece para este espírito que nos auxiliou tanto aqui quando encarnada. A Luciana comentou: o espírito que vem para ser seu amigo passa a ser seu obsessor. Em muitos casos, sim. Não é uma regra geral, tá? Mas muitos casos, sim. O espírito, quando ele é abortado, ele se torna muitas vezes obsessor daquela mãe, daquele médico, daquele pai. Helenice comentou: a mãe que se arrepende de um aborto pode ser perdoada pelo espírito e ele vir a reencarnar através dela nessa mesma existência? É uma possibilidade, por que não? Se o arrependimento for sincero e se o espírito também tiver uma elevação e conseguir perdoar, por que não? E aí muitas vezes ele pode encarnar também como um filho problemático, um filho rebelde, A mãe muitas vezes não entende o porquê. Ana Paola comentou: infelizmente o livre-arbítrio existe, mas devemos ter a real consciência das consequências físicas e espirituais. Ao optarmos por este ato, estaremos assumindo totalmente todos os riscos. Na verdade, Ana, não é infelizmente que o livre-arbítrio existe, é felizmente. Graças a Deus que o livre-arbítrio existe, Que bom que nós temos o livre-arbítrio. Mas temos que ter a consciência de que tudo que nós fazemos nos trará consequências, boas ou ruins. Deus não nos julga, Deus não nos condena, Deus não nos castiga. Somos nós, por meio das nossas ações, que plantamos aquilo que vamos colher futuramente, em uma próxima existência ou talvez nessa própria vida mesmo. Sobre o que a mãe pode fazer, nessa encarnação, quando ela se arrepende, a Isabela comentou algo muito interessante, porque ela pode fazer várias coisas para poder comprovar o seu arrependimento.
E uma das coisas que a Isabela comentou foi o seguinte: ela pode cuidar de outras pessoas, dar o amor dela para outros seres necessitados. Isso mostra ao espírito abortado que ela se arrependeu. Exatamente. Frequentar orfanatos, brincar com as crianças do orfanato, dar amor para essas crianças. Isso é uma forma de demonstrar o arrependimento e de se redimir. Porque ela acabou, de uma certa forma, tirando a vida de um espírito, mas está tentando compensar aquilo dando amor a tantos outros espíritos que já estão encarnados e que não possuem amor de suas famílias. Eu vou colocar para vocês agora uma música para nós podermos refletir. É uma música muito bonita, da Elizabeth Lacerda, que fala sobre essa questão de aborto, fala sobre essa questão de nascimento. A música ela se chama Não ao Aborto. És minha luz. Vou colocar para vocês poderem refletir nisso. E depois a gente volta para conversar um pouquinho mais e daqui a pouquinho, encerrar o nosso estudo, o nosso bate-papo. Entregando, eu preciso renascer.
Muito bonita a música, né? Ela se chama Não ao Aborto, És Minha Luz, da Elizabeth Lacerda. Não ao Aborto, És Minha Luz, da Elizabeth Lacerda. Uma música muito bonita que nos faz refletir sobre essa questão, né, de aborto, sobre a vida, sobre a família. Bom, estou vendo que tem muitas perguntas, muitos comentários, isso é ótimo, mas infelizmente eu não consigo dar conta de ler todos, né, e nem de responder a todos. Mas vocês conseguiram compreender qual é a visão espírita sobre o aborto? Sobre a descriminalização do aborto? É uma questão até um pouco lógica. Como a doutrina espírita tem todos esses posicionamentos, não tem como ela ser a favor nem do ato, nem da legalização. Mas o mais importante é que a doutrina respeita quem não tem esse posicionamento. O Espiritismo, ele não tenta impor o seu posicionamento para a sociedade. Muitas pessoas ficam afirmando que o Estado é laico, a doutrina não tem que opinar em nada. Mas não é assim. O Estado é laico, ok. A doutrina, ela não quer interferir diretamente no Estado. Ela apenas está se posicionando, dando a sua opinião. Quem quiser seguir, que siga. O Espiritismo não está querendo obrigar ninguém a pensar de acordo com a doutrina. Está apenas levantando a bandeira e defendendo aquilo que acredita, para quem quiser seguir, para quem quiser se convencer disso. Compreendem essa questão? Tamires, suas dúvidas, elas serão anotadas e nós iremos buscar tratar sobre esse tema, tá bom? Pode ficar tranquila. A gente vai tentar tratar sobre esse tema. Nós, como espíritas, nós temos o direito de expor o nosso pensamento e aquilo que nós acreditamos. Mas isso não quer dizer que nós estamos impondo a nossa verdade para o outro. E é nosso dever semear o conhecimento doutrinário, semear aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estudamos, porque nós somos os semeadores da Boa Nova, nós somos os semeadores dos ensinamentos do Cristo. E aí, como disse a mensagem inicial, não devemos nos prender à opinião da multidão, que vai nos criticar, que vai nos condenar por defender este ou aquele posicionamento, de acordo com aquilo que nós acreditamos. Não devemos nos prender a isso. Sigamos em frente. Semeando aquilo que acreditamos. E quem quiser nos seguir, que nos siga.
Mas lembrando, mesmo este sendo o posicionamento doutrinário do Espiritismo, do movimento espírita, este é o posicionamento doutrinário do movimento espírita, como um todo. As entidades, os órgãos, todos os representantes da doutrina se posicionam de forma unânime contra o aborto e a descriminalização. Mas os seguidores da doutrina são livres também para concordarem ou não. Ninguém obriga o espírita a seguir esse posicionamento doutrinário. A doutrina tem um posicionamento, mas ela não obriga seus seguidores a concordarem. E isso é ótimo no espiritismo, né? Algo que muitas vezes não acontece em outras doutrinas religiosas, em que os seguidores são obrigados a seguir aquele posicionamento. No espiritismo não acontece isso. A doutrina tem um posicionamento, mas os seguidores são livres para concordarem ou não. A cada um será dado de acordo com as suas obras. A doutrina espírita apenas orienta, esclarece, segue quem quer. E todos esses esclarecimentos que nós estamos fazendo durante esses dias, durante o fim de semana, e que nós continuaremos fazendo durante alguns dias, são posicionamentos da doutrina espírita. Não são opiniões pessoais, nada disso. Não é a opinião dos colunistas, não é a opinião do pessoal que cria as postagens, nada disso. São posicionamentos da doutrina, visando esclarecer a vocês o posicionamento do espiritismo. Concorda quem quiser. Mas, acima de tudo, é importante respeitar quem pensa diferente. Respeitar quem não concorda com aquilo que nós achamos que é correto, porque quem garante que o nosso achismo é o certo? Quem garante que aquilo que nós defendemos está certo? Não temos como saber. Marli, respondeu o que, Marli? Não li, desculpe. Como eu falei, não dá para ler todos os comentários. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem enviar para a gente no inbox, também por e-mail, que nós iremos esclarecer sempre que for possível. Tá bom? Estamos chegando ao fim desse estudo, deste bate-papo, dessa conversa. Esperamos que tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês. E em breve iremos voltar para mais conversas, para mais esclarecimentos. Tá bom? Vou ler para vocês a nossa mensagem final, para podermos nos despedir.
bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas, mas não se esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros. Faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também da sabedoria. E esta você encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Ótima reflexão também. A gente precisa dedicar um tempo a alimentar a nossa alma, fazendo coisas boas, lendo bons livros, por exemplo, como sugeriu a mensagem que eu abri ao acaso. E aí eu deixo para vocês, aproveitando esse gancho, um convite para vocês conhecerem o nosso Clube do Livro, visitando o nosso site, que é www.letraespirita.com.br, e aí, se associando, você contribui com a mensalidade fixa e todo mês recebe na sua casa livros espíritas para poder iluminar a sua vida, para poder te dar esclarecimento e consolo. Você escolhe a quantidade e escolhe o estilo de livro que você deseja receber. Você pode escolher receber livros de romance, livros de estudo, livros diversos, livros infantis. É muito importante nós incentivarmos a evangelização infantil. Então, nós disponibilizamos no clube também livros infantis. Pode também receber DVD com palestras, com filmes espíritas, seminários, que é o plano de mídia. Você escolhe o estilo que você mais gosta e também escolhe a quantidade, pode ser 1, 2, 3. Você monta o seu plano, o seu pacote. E aí todos os meses nós enviamos para a casa das pessoas que se associam os livros, que são enviados com muito amor e muito carinho pela nossa equipe. O site é www.letraespirita.com.br. E lá vocês conseguem fazer a inscrição para receber os livros em casa. Tá bom? Ficamos muito contentes em ler tantas mensagens carinhosas, tantas pessoas satisfeitas com este estudo, com este bate-papo. Foi tão simples, né? Mas que bom que vocês gostaram. Mas então fiquem com Deus, tá bom? Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz e muita tranquilidade. Que possamos serenar os nossos corações e colocar em prática cada dia os ensinamentos do Cristo, para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, transformarmos o mundo em um lugar melhor. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.